dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos então, com muita alegria, muita gratidão a Deus pela oportunidade de nos debruçarmos sobre mais uma reflexão do Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje estamos no capítulo 52 já. Veja como já avançamos bastante aí nessas lições. O título dela é Dons. E ela é respaldada pela seguinte passagem do Evangelho: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1,17. Emmanuel diz o seguinte sobre essa passagem: certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida da terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça, durante alguns anos, para que o pai lhe confira um certificado de competência, por intermédio dos professores humanos. Como ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Então vejam, meus amigos, que reflexão interessante em torno de uma questão muito recorrente nas nossas reflexões sobre a natureza de determinadas qualidades que os espíritos têm, de determinadas oportunidades que aparecem nas encarnações e na vida das pessoas, que são essa questão dos dons, dos talentos, Porque nós, como espíritas, sabemos que ao longo das encarnações nós vamos adquirindo determinadas habilidades, determinadas qualidades que vão talhando a nossa existência, a nossa essência e vão nos articulando, nos provendo de condições para alçarmos voos mais altos em direção a Deus, que é o nosso objetivo final. Muitas vezes, quando falamos em dons, nessas qualidades, nós logo pensamos nos dons como graça, como um favor divino, E essa é uma expressão que tem que ser levada em consideração com muito cuidado, para que nós não tenhamos a ideia equivocada de que os dons são privilégios concedidos por Deus, são favores, são critérios arbitrários observados por Deus, porque isso não faria sentido do ponto de vista do Criador perfeito do universo, infinitamente justo e bom, Não faria sentido que ele distribuísse as dádivas entre as suas criaturas de forma desigual, ou sem critérios que tivessem coerência com o mérito daquelas pessoas, com o mérito do esforço individual. Então, quando o Tiago diz toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, Emmanuel vem e nos diz, cuidado ao interpretar essa expressão, ela é verdadeira, ela reflete uma máxima da antiguidade, A de que todas as qualidades, tudo que nós temos de bom provém de Deus. Agora, provém como de Deus? E essa é a grande questão dessa reflexão de Emmanuel. Provém como um favor ou provém a partir da nossa ação? Ou seja, somos criaturas passivas à espera de um Criador que nos concederá um dom, um talento? Ou somos, ao contrário, criaturas que devemos caminhar em direção a Deus e assim fazer por merecer o dom?
E nós sabemos que a partir da doutrina espírita, a noção de responsabilidade, da lei de ação e reação, de causa e efeito, nós sabemos que tudo que nós temos hoje enquanto espíritos advém de nossas condutas em vidas passadas. E mesmo aquelas questões que são positivas, mesmo aquelas nossas qualidades, elas advêm do nosso esforço em encarnações passadas. E aquelas qualidades que nós temos hoje, eventualmente bens materiais que nós temos, eventualmente uma facilidade do ponto de vista intelectual para determinadas tarefas, esses dons concedidos por Deus os são para que nós possamos evoluir, para que nós possamos caminhar em frente. Esses bens materiais, esses patrimônios intelectuais, eles são ferramentas de evolução. E se nós recebemos de Deus isso, não foi como um favor, foi ou por merecimento, ou foi para que nós possamos trabalhar essas ferramentas para que nós alcancemos a nossa evolução moral, o nosso desenvolvimento espiritual. E é por isso que Emmanuel fala, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta, para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. E aqui ele traça muitas vezes inúmeros objetivos que nós temos em nossa vida e que às vezes nós vemos, nossa, mas que injusto, eu queria tanto poder curar alguém, né? Mas Deus não me deu essa possibilidade, né? E aí nós temos que refletir se Deus não nos deu essa possibilidade ou se nós não estamos fazendo o movimento necessário para que tenhamos essa habilidade, para que tenhamos a possibilidade de usufruir dessa qualidade. Por isso que Emmanuel questiona, queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. E aí nós começamos a cogitar do porquê que eu quero o dom de curar. Por que eu considero isso tão importante? Qual o meu objetivo? E talvez eu fazendo esse autoexame eu veja que eu estou querendo o dom de curar pelos motivos errados. E que talvez ao considerar que o dom de curar é algo inalcançável para mim, ou é um dom que Deus não me concedeu arbitrariamente, eu tenho que pensar o que falta eu fazer para ter esse dom. O que falta eu fazer para poder curar ao próximo. Como eu vou querer curar alguém se eu ainda não desenvolvi uma capacidade anterior de amar ao doente, de me interessar verdadeiramente por aquela pessoa? Né? Como que eu vou conseguir abrir essa porta do dom de curar se eu não peguei e não trabalhei, não talhei a chave que me permitirá acessá-la? Emmanuel continua, esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Nós às vezes esperamos o dom da virtude como se ele fosse algo que provém como um favor divino. Não é assim. O dom da virtude é o dom que nos requer anos, séculos, encarnações de esforço. Esforço para nos disciplinarmos, para desenvolvermos essa virtude. É evidente, como nós estamos dizendo desde o começo da lição, que essa virtude provém de Deus, como todas as coisas boas que nos acontecem provém de Deus. Mas qual é o movimento que eu tenho que fazer para receber essa virtude? O movimento do esforço, do trabalho, da luta para conter minhas más inclinações. Esse é o esforço que eu tenho que fazer. Essa é a chave que eu tenho que procurar na minha existência. E acho que fica essa última frase de Emmanuel, né? As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Vocês sabem por que essa frase é muito interessante também? Porque ela nos ajuda a compreender o nosso processo de evolução espiritual e de transformação moral. Porque quando nós entendemos que nós temos várias portas para acessar e que o nosso processo de evolução espiritual pressupõe que acessemos todas as portas, né? Então pensamos então em todos os dons, em todas as virtudes. Se o nosso objetivo e o nosso ponto de chegada de toda a nossa evolução espiritual é sermos perfeitos, sermos relativamente perfeitos, isso significa que nós temos infinitas portas para acessarmos. E que, quem sabe, em cada encarnação nós acessemos uma. Qual será que não é nosso objetivo na nossa encarnação atual? Considerando todo o nosso contexto, a nossa profissão, a família que nós temos, qual será que é a porta que eu preciso acessar? E qual que é a chave que eu preciso encontrar para acessar essa porta?
É muito legal nós trabalharmos com essa metáfora como um parâmetro para fazermos a nossa reflexão. Então, considerando os meus desafios de hoje, a minha família, os meus amigos, o meu círculo de relações profissionais, quais as chaves que eu tenho que procurar? Quais as portas que eu tenho que bater para que eu consiga, nessa encarnação, caminhar um pouco para frente? Né? Então, quando pensamos em dons, não podemos continuar com uma postura passiva de quem espera um favor divino. Os dons provêm sim de Deus, mas nós precisamos nos esforçar e trabalhar para construirmos as condições para recebê-los. Afinal, isso vale para a nossa própria existência aqui na Terra. Ninguém entrega a cirurgia mais complexa para o médico que ainda está no primeiro ano de faculdade. Para que nós possamos ter os dons, as virtudes e as tarefas mais importantes, nós precisamos ter percorrido uma série de caminhos que nos permitam acessar a chave para abrir aquela porta do conhecimento. Então vejam como também temos aí um componente da sabedoria divina, né? E como o Deus nos concede o livre-arbítrio para que nós façamos por merecer as nossas conquistas morais e espirituais. E mais do que tudo, né? Emmanuel diz: desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Ou seja, você quer estar com Cristo? Quer caminhar ao lado do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. Estamos nós fazendo aqui tudo o que está ao nosso alcance para acessarmos determinados dons, determinadas virtudes, ou determinados patamares de a condição moral, de uma condição espiritual mais elevada? Fica aí a reflexão para os nossos próximos dias. Que o nosso querido peregrino Senhor da Cruz, nosso querido Senhor Jesus Cristo, que está sempre ao nosso lado, sempre nos acompanhando, possa nos amparar, nos inspirar nas nossas reflexões dos próximos dias, em cima dessa lição tão importante do Espírito Emmanuel. Um abraço, meus amigos.